livro de Mateus, capítulo 7. Eu farei a leitura do versículo 13 até o versículo 14. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas em reverência ao Deus da palavra, quero que você acompanhe esses dois versículos que serão lidos. É o primeiro livro do Novo Testamento, muito fácil de encontrar. Então eu peço para que você realmente participe dessa leitura acompanhando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, e são palavras de Jesus: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu farei a leitura só do início do versículo 13, não vou fazer a leitura da parte em que ele declara também que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, porque inclusive ele está entre parênteses. E por que ele está entre parênteses? Porque a mensagem que aqui deve ficar é exatamente sobre a porta estreita. Então eu farei a leitura só do início do versículo 13 e o versículo 14 novamente, e vai ficar assim: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos clamar ao Senhor. Primeiramente, antes que eu comece a oração, eu quero que você mesma, se coloque diante de Deus agora pedindo: Senhor, fala comigo, o que esta palavra tem para mim nessa noite? O que o Senhor quer me ensinar? Com toda certeza, toda palavra pregada, lida e pregada, ela abençoa. E ela abençoa até mesmo quando ela confronta. Ela abençoa quando ela desperta. Ela abençoa quando ela nos tira do caminho errado e nos coloca novamente no trilho, que é o centro da vontade de Deus. E com certeza, ao entendermos essa palavra nesta noite, nós sairemos daqui mais uma vez renovados pelo Senhor, e com a viva esperança, com a esperança renovada, com a esperança que morre jamais, que jamais deve morrer, em que Cristo está nos conduzindo pelo novo e vivo caminho. Então coloque-se diante do Senhor, peça a Ele para falar com você, peça a Ele para te dar a direção nesta noite, o que Ele quer te ensinar. Ó Deus, em oração agora nós clamamos a Ti, para que essa palavra seja usada, embora nós saibamos do que ela mesma declara sobre ela, não volta vazia para Ti. Antes ela realiza o propósito para o qual ela foi enviada. E também nós contamos com a ação poderosa do Teu Espírito, que tanto trabalha no coração daquele que crê, como também convence do pecado, da justiça e do juízo aquele que ainda não crê. Ó Deus, mais uma vez, nós sairemos daqui e sabemos que o Senhor falará conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando eu faço a leitura desse versículo, sobre as duas estradas, sobre os dois caminhos, um estreito e um largo, eu sempre penso que a palavra ela sempre apresentou assim, dois caminhos, né? Se a gente olhar lá para o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, quando o Senhor fala sobre o caminho da bênção e o caminho da maldição, são dois caminhos. Dentro da palavra de Deus, a gente não vai encontrar um meio termo para nada. Ah, mas eu posso ir até aqui, porque daqui para frente eu não consigo, mas o Senhor vai entender. Não, Ele quer você por completo, suas atitudes por completo, sua vida por completo. Ele quer que você se envolva com Ele, viva para Ele,
de maneira íntegra, integralmente. Então, eu hoje puxei na memória aqui, quem nasceu aí na década de 70? Levanta a mão. Eu nasci. Quem nasceu na década de 70 vai lembrar do início dos anos 80, que no final daquele programa jornalístico, e era bem no final mesmo, tinha o resultado da loteria e tinha uma zebra. E ela falava assim, coluna do meio, lembra? Procura lá no YouTube lá. Olha o que eu pensei. O que essa zebra tem a ver com a pregação? Quando dava coluna do meio é porque dava zebra. A zebra estava lá porque a coluna do meio é porque dava zebra. E ela ria quando dava a coluna do meio. Presta atenção. Quem quer que dê coluna do meio na tua vida aí? Não é o Senhor. A palavra também, quando vai falar sobre sim ou não, honestidade e outros assuntos, é sim, sim, não, não. É sim ou não. Às vezes, dentro daquela questão de entender a humanidade, eu sei que a humanidade ela é limitada, eu sou limitado, você é limitado, não tem ninguém aqui perfeito. Mas para poder amenizar a dor humana, as pessoas estão trabalhando com o evangelho até uma parte, até a metade dele. Sendo que o evangelho é poderoso, é poder de Deus para aquele que crê, mas ele tem que ser pregado e vivido na integridade. E é isso que Jesus está apresentando hoje. Dentro da série de mensagens que eu propus à igreja, eu consegui fazer só 2, agora eu vou fazer a terceira. O tema da mensagem de hoje, dentro da série Rota 3,16, que tem como versículo base João 3,16, o tema da terceira mensagem, da mensagem de hoje é os desafios da rota. Esta rota nos traz desafios. O caminho estreito que Jesus nos apresenta pela sua palavra e será a base de meditação para esta noite, exige renúncia, exige mudança, exige às vezes rasgarmos tudo que a gente pensava até aqui sobre como tratar pecado, como tratar isso, aquilo, outro, e realmente nos entregarmos totalmente ao Senhor. E até o final dessa mensagem, sim, você vai ouvir dos desafios, você vai ouvir de tudo que pode se levantar para te atrapalhar nesta caminhada, mas você sairá daqui realmente animado, porque o Senhor está com você nesse caminho. Você não está sozinho. Acabamos de cantar, inclusive. Então, quando eu olho para esse versículo, ou esses 2 versículos, melhor dizendo, eu começo a pensar o quão é sério a caminhada com Cristo. Primeiramente, para que nós sejamos bem-sucedidos. Olha só, vou falar bem claro. Bem-sucedidos espiritualmente falando. As outras coisas vêm em decorrência disso. E se não vierem, porque nós estamos em Cristo, nós passaremos por esse mundo e venceremos da mesma forma, porque nós estamos com Ele e Ele está em nós. Então eu quero dizer para você o seguinte, que é muito importante nós entendermos que este caminho tanto nos conduz em segurança aqui na terra, nesta travessia, neste mundo. A exemplo disso, o povo de Deus atravessava o deserto até chegar à terra prometida. Nós atravessamos esse mundo até chegarmos ao destino final, que é a vida eterna no céu. Então, nos mantermos ou estarmos trilhando o caminho estreito, que é o caminho de Jesus, que Ele mesmo diz que Ele é a porta estreita, a porta deste caminho, nos levará à eternidade com Ele. Jesus, Ele chama o caminho para o céu de porta ou de caminho estreito, caminho apertado, em outras versões. Não porque Deus tivesse falta de generosidade,
Não porque Deus não queira salvar a todos. Pelo contrário, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o fato de Jesus colocar aqui o caminho para o céu como porta estreita ou como caminho estreito, é porque poucas pessoas renunciam ao eu e poucas pessoas de fato procuram a Deus. As pessoas querem procurar a Deus, mas num caminho espaçoso, num caminho largo, onde Ele entende tudo que a gente faz. Sendo que a palavra vai pegar essa ampliação da ideia, essa amplitude de andar no largo, e vai nos apertar. E vai dizer, opa, é por aqui. Imagine uma criança. Essa ilustração está vindo à minha mente agora. Imagine uma criança caminhando com o pai. E o pai, às vezes, pega na mão do filho, às vezes não pega. Isso é normal, é natural. Criança precisa aprender a andar. Mas esse pai, mesmo que ele não esteja segurando a mão do filho, ele sempre estará atento à caminhada do filho. Então, se ele está por uma estrada e ele percebe que o filho começa a olhar para a paisagem, começa a se distrair, começa a mudar a rota, começa a ir mais para a esquerda ou mais para a direita, e geralmente em estrada de roça, de sítio, na extremidade tem uma vala, geralmente. E aí, se você então começa a alargar a sua caminhada, você corre o risco de cair nessa vala. O que o pai faz automaticamente? Busca. Então leve uma coisa no seu coração. O fato de Jesus falar que Ele vai te apertar, que Ele vai te trazer para o estreito. Nossos irmãos pentecostais gostam de falar, né? Tá estreito, não é? O fato de Deus querer te trazer para o estreito é porque Ele quer levar você perto dEle. É porque Ele quer que você esteja com Ele, grudado. Ei, irmãos, eu passava cada raiva com a minha avó. A minha avó, ela que não tinha força nas pernas, mas eu era criança e eu tinha vigor, né? Hoje ainda eu corro, imagina quando eu era criança. E aí, ela pegava na minha mão toda vez para atravessar a rua. Cidade, Palmeira do Oeste, perto de Jales. Irmãos, num dia de movimento, era uma charrete passando, um cavalo atrás e uma bicicleta. Depois de muito tempo passava um carro. Mas a minha avó, toda vez para atravessar a rua, ela tinha um ritual. Ela segurava na minha mão, ela não deixava eu segurar na mão dela. Eu falava, ô vó, deixa eu segurar na sua mão. Não, porque você solta. Eu vou segurar a tua mão. Ela apertava, irmãos. Quem conheceu minha avó, ela tinha uma cara de coitada, né? Mas ela era dose. Aí ela apertava a minha mão assim, chegava no meio-fio para descer da calçada, ela olhava para um lado, ela olhava para o outro. Irmãos, não estava vindo nada, não estava vindo ninguém. E eu queria passar, vó, vamos. Ela, eu que sei a hora de passar. Eu aprendi tanto com aquela senhora, minha avó, porque eu e você, nós somos afoitos para tomar decisão, sim ou não? Mas Deus sabe muito mais do que eu e você. E Ele vai às vezes segurar a tua mão e vai falar, eu que sei a hora. Eu sei a hora de passar. Eu sei a hora de atravessar. Eu sei a hora de avançar. Eu sei a hora de retornar. Porque o que você estava fazendo aqui ia sair do estreito. Nós precisamos ter isso em mente. Para ficarmos na rota 316, para mantermos a nossa posição na caminhada. Olha que é interessante que a palavra diz assim, que nós não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não podemos. Antes, nós devemos andar no centro. E o centro é a vontade de Deus. O caminho que vai nos conduzir à vida eterna, ele é estreito. Ele tem seus desafios. Ele exige renúncia,
depois da renúncia, perseverança, depois da perseverança, fidelidade. Muita gente que renuncia. Nossa, é bom para renunciar? Só que não tem perseverança. O que significa isso? Eu renunciei. Um dia um pai que nem ficava na igreja, deixava o filho na porta e ia embora. Um belo dia ele falou assim, a partir de agora, que eu falei para ele, né? Ele falou, você não vem com o seu filho na igreja. Não, a partir de agora eu vou, pastor. Porque eu quero ver meu filho mudado. Sabe quantos domingos ele vê, irmãos? 2,5, porque no terceiro ele foi embora na metade. Aí ele chegou um dia em mim, todo bravo, e falou assim, pastor, eu tomei aquela postura, tomei aquela posição, agora eu estou vindo. Eu falei, já vi mesmo, você já veio 2,5 domingos. Mas meu filho não mudou. A pessoa é boa para renunciar, mas ela às vezes não é boa para perseverar, porque entre a renúncia e acontecer as coisas, passa pela perseverança. Eu vou esperar a minha renúncia frutificar. E da perseverança ainda vem a fidelidade, porque enquanto eu espero, eu não deixarei de ser fiel ao meu Deus. Em nada. Em nada. Eu sempre serei fiel. Aí vem a frutificação daquilo que a gente um dia renunciou para ganhar lá na frente. Imagine, nós estamos trilhando por esse caminho aqui na terra, e quando tudo isso vai frutificar? Quando nós estivermos na vida eterna. Por que é engraçado? Porque é engraçado que a gente está plantando para a eternidade, mas ninguém tem pressa de falar assim, pastor, eu queria que fosse amanhã eu já pegar meu fruto da eternidade. Mas para outras coisas a gente quer pegar amanhã. Nós precisamos esperar o tempo de Deus no caminho estreito. Sem negociar, sem atravessar, sem inventar. Porque permanecer na rota é escolher diariamente a vontade de Deus em nossa vida, mesmo que seja difícil aquela decisão. Essa palavra, irmãos, é tão para mim, porque essa semana eu tive uma crise meio assim de... Aí quando eu fui relembrar o que eu ia pregar, e que eu vi esses 3 pontos que eu tinha escrito aqui, a renúncia, a perseverança e a fidelidade, eu falei, Senhor, eu só renunciei até agora. Agora eu preciso perseverar. Agora eu preciso ser fiel. Me ajuda. E Ele tem interesse de te ajudar, porque Ele quer que você ande pelo caminho reto, pelo caminho certo, pelo caminho que mesmo que aos seus olhos, aos meus olhos, pareça demorar trazer algum fruto, trazer algum resultado, mas quando esse resultado chegar, que aliás é no tempo de Deus, chegará como um fruto das mãos do Senhor, algo maravilhoso. A porta estreita é a entrada pela decisão correta. A porta estreita, vamos lá para João 10:9. Vamos lá, o 4º livro da Bíblia, do Novo Testamento, melhor dizendo. Olha lá, vamos lá para João. João 10:9. Olha o que Jesus diz aqui. Olha o que Jesus diz aqui, João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Mais do que só um caminho estreito, que nos traz segurança, é um caminho que tem como porta o próprio Jesus. A gente passa por Ele para entrar nesse caminho. Ele é a porta. E esta porta, que é o Senhor Jesus, faz com que as ovelhas de Cristo, as ovelhas dele, entrem e tenham a sua proteção. Eu sei que às vezes nós atravessamos momentos difíceis. Eu sei que nós atravessamos momentos agudos, tristes, difíceis demais. Mas saber que Ele está conosco. Meus irmãos, como é maravilhoso nós desfrutarmos dessa presença.
Ah, pastor, mas lá no mundo parece que as coisas são mais coloridas. Mas lá no mundo parece que as coisas são mais fáceis. Quem está no mundo parece que conquista mais rápido. Ah, mas quem está no largo, na porta larga, nossa, parece que avança muito mais rápido. Mas a minha pergunta é, para mim, a pergunta para mim. Aí você quiser aproveitar minha pergunta para você, tá bom. Está levando rápido, está crescendo, está avançando rápido, mas avançando para onde? E avançando para quê? Se o nosso alvo deve ser Cristo. Se na verdade o que Ele nos prometeu com tudo isso é a vida eterna e enquanto ela não chega, proteção. Por que que nós duvidamos? Por que que nós não sabemos esperar? Ele diz aqui em João 10:9 que Ele é a porta, então o início da rota é Cristo. Muitos querem o destino, muitos querem chegar ao destino, muitos querem o céu, mas não querem a porta, não querem Jesus e não querem a sua cruz. Ah, mas do quê? Porque eu tenho que morrer novamente como Ele fez? Não, a cruz aqui tem o sentido de dizer, muitos não querem Jesus e não querem crucificar ou matar as coisas da carne do seu próprio eu, que a palavra bem ensina que crucificado estou eu com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A porta é Jesus. A porta estreita, ela é uma escolha consciente. Ter Jesus no coração necessita ser uma escolha consciente. Eu voltei agora, os irmãos sabem, lá do Piauí, estava com alguns missionários lá, e foi bem interessante a aplicação que eles fizeram em algumas casas, até sobre o versículo 10, se você tiver com João 10 aberto, sobre o versículo 10 de João 10, que fala sobre o ladrão que vem para matar, para roubar, matar e destruir. E eles sempre falavam nas casas, olha, o inimigo, ele entra, ele arromba, ele invade a vida da pessoa, mesmo sem a vontade dela. Mesmo que ela não queira, ele entra. Mas Jesus, ele entra a convite. E até, era bem interessante, o irmão Roberto, aqui da nossa igreja, nas visitas que eu acompanhei o irmão Roberto, ele dizia assim, existe uma maçaneta no nosso coração, que só fica do lado de dentro. E é a gente que abre para Jesus entrar. Uma outra missionária que eu acompanhei a visita dela, ela falava da chave, que nós recebemos do Senhor, por causa do livre-arbítrio, uma chave. E essa chave só você tem. E é só você que acessa a fechadura do coração e abre. E fala para Jesus entrar. Por isso, entrarmos pela porta e estarmos no caminho estreito ou no caminho apertado, é porque nós fizemos essa escolha. Não foi por acaso. Foi uma decisão pessoal. A rota 3,16, a rota em Cristo, começa com uma conversão verdadeira e não com uma emoção passageira. Eu disse no primeiro culto, quero reafirmar nesse aqui também. Eu não sei quantas vezes você foi e veio, foi e voltou, saiu e voltou e foi, sabe? Fez uma bagunça, um nó na sua cabeça, de tantas vezes que você já saiu, já voltou, abandonou. Hoje à noite, esse momento, esta palavra que está sendo lida e pregada, é para desenvolver em cada um de nós a necessidade, entendermos a necessidade de permanecermos verdadeiramente na rota, no caminho. Não podemos viver de uma emoção passageira. Ah, eu venho à igreja, me abasteço, mas semana, ninguém sabe que você é de Cristo. Ninguém sabe que você está pelo caminho estreito. Ninguém sabe que você passou pela porta estreita, porque as suas ações, suas atitudes, sua fala é igual a de todo mundo. Nós que um dia entramos pela porta e que trilhamos o caminho apertado e estreito, fizemos isso por decisão. Aí vai ter gente que vai falar assim, pode abandonar?
você vai perder. Porque daqui a pouco você vai entender o quanto nós ganhamos em permanecermos firmes na rota. Já na entrada, nós renunciamos. Já na entrada, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós já entramos renunciando. A primeira coisa, nós precisamos deixar o fardo do pecado. Imagine uma porta bem estreita e você chega nessa porta. Ela tem a sua medida, sua largura. É largura que fala quando é pessoa também? Sua bitola, sua dimensão, sua altura. Essa porta estreita tem a sua dimensão e a sua altura. Mas não tem para o fardo do pecado. Porque além de pesado, ele é largo. Ele não passa. Aí tem gente que quer dar um jeitinho. Igual chega no aeroporto, vai passar na esteira lá, pesa, aí fica assim na balança. Nossa, deu 27 quilos, é 23. O que a pessoa faz? Abre a mala no aeroporto e começa a negociar. Quem pode levar um pedaço meu aqui? Ninguém pode levar o seu pecado. Sabe o que você tem que fazer com ele? Joga fora. É a primeira renúncia na entrada, na porta. É o fardo do pecado. A outra renúncia já na porta que nós fizemos, e se você não o fez ainda, você deve fazer, é da sua própria vontade. Porque a carne milita, luta, briga contra o Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, que habita no nosso espírito, espírito com letra minúscula, com E minúsculo. E esta briga, ela é até o último dia da nossa vida. É todos os dias renunciando à nossa vontade. Passar pela porta estreita, estar no caminho estreito, passar pela porta apertada, estar no caminho apertado, é aquela coisa de que toda vez que você quer fazer algo que é a sua própria vontade, você lembra, mas a palavra fala o contrário, e você aborta. Por isso eu sei que você não é, eu não sou, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos lutar. Como Paulo disse, este é o meu alvo. Se não chegar, e não cheguei ainda, mas esta é a minha luta. Eu quero chegar à estatura de varão perfeito. Eu não sei quem inventou nesse século, líderes, igrejas, um evangelho mamão com açúcar. Não vou falar nem água com açúcar, porque eu não gosto, me dá ânsia, mas mamão com açúcar é bom. E mamão com açúcar que você faz o que quer, sendo que o evangelho de Cristo é fazer o que Ele quer. Nunca pense que a palavra de Deus vai se adaptar à sua vida. A sua vida que precisa se adaptar à palavra de Deus. Nunca pense que Cristo, mesmo amoroso como é, mas muito firme em falar. Jesus nunca falou mansinho assim. Aliás, ele acabava de curar. Ele acabava de libertar alguém. Ele já dizia, vai e não peques mais. Ele nunca deixou uma mensagem assim, eu te entendo, se até você sair daqui, não for lá aquelas coisas, mas tadinho, né? Até agora, esses dias atrás, você era cego, você era coxo, você era aleijado, você era maneta. Ele nunca trabalhou com essas debilidades, com essas limitações, para dizer que a gente pode continuar do jeito que quer. Ele sempre trabalhou para cima, para o alto, para algo maior. Agora que você deixou de ser tudo isso, você agora vai ser alguém que vai andar na minha retidão. Olha o que o Senhor fala aqui em Lucas 9, 23, não precisa abrir, eu farei a leitura aqui mesmo e você só acompanha e preste atenção nas palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu quero Jesus. Toda vez que a gente pergunta para alguém, você quer Jesus? A pessoa responde, quero, e a pessoa ainda responde, quero e já tenho. Todo mundo.
Todo mundo, acabamos de vir de uma semana de imersão de evangelismo. Todo mundo que você pergunta, você quer Jesus? A pessoa, uns respondem, quero e já tenho, outras já falam assim, eu já tenho? Ele já é meu Senhor. Mas aí quando você aprofunda sobre certeza de vida eterna, não tem. Você já abandonou os erros? Ah, mas ninguém consegue. Fica assim, para lá, para cá. Mas Jesus falou aqui, ó, negue-se a si mesmo. Primeiro ponto, tome cada dia a sua cruz. Cada dia é um dia novo para a gente entregar ao Senhor o que não presta. Toma, Senhor, o meu fardo. Toma, Senhor, esse meu erro. Me ajuda a consertar. Me ajuda a abandonar. Me ajuda a trilhar o teu caminho. Enfim, aí sim vem a terceira parte que nós poderemos dizer que nós o seguimos. Porque ele diz que quando você nega a si mesmo, toma cada dia a sua cruz, você está apto a segui-lo. O caminho estreito, nós precisamos perseverar nele, esperar acontecer as coisas, mesmo enfrentando obstáculos. Bom, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, não é um obstáculo, mas para algumas pessoas se torna assim, que é o caminho da santidade. O caminho estreito é o caminho da santidade. O caminho estreito, enquanto o mundo oferece atalhos fáceis, o que é certo vira errado, o que é errado agora virou certo, Deus já não. Deus ele faz o contrário, ele nos chama a um caminho de integridade. Em Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz, quem sabe? Segui a paz e a... Sem a qual? Sem quem? Sem a paz ou sem a santificação? Sem a santificação, certo? Sem a qual ninguém verá o Senhor. A Deus também, a Cristo também. E não vai me ver no céu também, porque eu vou. Se não tiver santificação, não verá o Senhor. Por isso nós precisamos estar atentos aos desafios da rota, às tentações. Como que o inimigo tenta tirar o crente da rota? E muitos, infelizmente, são presas fáceis. Meu Deus. Facilmente cai. Mas tudo bem. O Senhor está aí para te levantar. Mas a questão hoje é voltarmos ao princípio de tudo. Um dia você creu, o Senhor Jesus veio morar no teu coração. E se hoje, olhando para o teu coração, para a tua vida, você entende que você está andando à margem desse caminho, eu não estou falando de perda de salvação, não. Eu estou falando de andar fora da presença. O Senhor quer te trazer de volta. O Senhor quer te trazer para perto. O Senhor quer apertar a sua mão. E não brinque com essa questão que o inimigo tenta tirar você da rota, porque 1 Pedro 5,8 diz que o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Mas eu ando tão certo, mesmo assim ele está em derredor. A diferença é que ele não vai tragar. Se você andar no centro da vontade de Deus, ele não vai te pegar, mas que ele vai continuar em derredor, ele vai. Ele não perde, ele não tem outra coisa a fazer, irmãos, a não ser ficar fazendo isso. A não ser ficar atrás de desviar a gente da rota. É igual o camarada que vive do furto, né? Ele imagina cada coisa, ele entra por cada lugar. Aí você fala, como que ele entrou? Como ele fez? Porque, enquanto você estava dormindo, ele estava espreitando como ele poderia entrar. Porque a vida dele é fazer isso. A vida do inimigo é espreitar a gente. Além das tentações, que é um desafio da rota, nós temos pressões do mundo.
Sim, nós temos pressão do mundo, mas nós fomos chamados para nadarmos contra a correnteza. Imagine, é cansativo? Pastor, é cansativo, mas eu tenho uma palavra para você. Quem vai te ajudar a nadar é o próprio Deus, porque ele fala assim, que aquele que nos chamou é fiel para fortificar e completar a boa obra. Ele não vai te deixar sozinho na correnteza. Por isso que tem pessoas que conseguem realmente rasgar a correnteza e nada, abraçadas assim, e vai longe. Sabe por quê? Porque dá lugar para o Espírito Santo de Deus na sua vida, enchê-lo, usá-lo e fazer com que ele avance rapidamente, mesmo nadando contra a correnteza. Romanos 12:2 fala lá que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não podemos tomar a forma dele. Não podemos andar como ele nos propõe a andarmos. Como que é o namoro no mundo? Sem santidade. O meu não, o meu é com santidade. Porque eu conheço o Senhor. Também nós temos nesse caminho, e agora é a parte importante, sobre perseverarmos nesta rota apesar dos obstáculos. É porque o Senhor, a presença dEle está neste caminho. A estrada é apertada, mas a estrada não é escura. Ela é iluminada pela presença de Cristo. A estrada é apertada, mas ela é apertada de tanto que a gente anda perto do Senhor. E Ele conosco, melhor, e Ele em nós, porque Ele habita em nós, pelo seu Espírito. Salmo capítulo 23, eu quero só relembrar rapidamente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você estiver sentindo nesta caminhada, situações tão difíceis, que estão tomando até a tua atenção, e tentando desviar você da rota, do caminho, não dê lugar a essas coisas. Comece a orar esse Salmo 23, que se chama respaldo na palavra. Não é para ficar orando como mantra, não é isso, mas é respaldo na palavra. Você vai orar o seguinte, o versículo 2 mesmo: o Senhor me faz deitar em verdes pastos, o Senhor guia-me mansamente a águas tranquilas. E Senhor, o que eu estou passando agora é muito difícil para mim, mas eu estou na rota, eu estou no caminho, eu estou eu passei pela porta que é Jesus, e eu estou no caminho estreito, no caminho apertado, e eu preciso do Senhor. Nós temos tudo na palavra, nós temos a palavra como bússola, como orientação para a gente caminhar. Nós temos a presença manifesta de Deus viva em nós, e manifesta no sentido de que Ele manifesta sim em nós e através de nós. A renúncia, mais uma vez voltando nela, é muito importante porque ela é a condição de quem quer chegar ao destino. Renunciar não é perder. Renunciar às coisas deste mundo não é ficar sem fazer coisa legal, coisa boa, coisa gostosa, coisa prazerosa. Não, renunciar para este mundo, as coisas deste mundo, é investir na eternidade. O mundo ele chama de perda, mas em Deus, o que na verdade nós estamos tendo é um grande ganho. Olha como tem uma inversão de valores no mundo, porque ele acha que você não é livre como um crente em Jesus Cristo, porque não faz certas coisas, como por exemplo, você não depende da bebida, você não depende de nenhum vício. E eles, porque têm esse tipo de prática, dizem: nós somos livres. Livres como? Como são livres de uma coisa que aprisiona? Como são livres de uma coisa que não ficam sem? Embora hoje, além da palavra, além das igrejas sérias que pregam e denunciam como pecado tais práticas, nós temos até a ajuda da ciência para dizer que a bebida destrói a família,
para dizer que a bebida acaba com a família, para dizer que o vício do cigarro dá câncer. E mesmo assim, uma pessoa esclarecida, que deveria ser esclarecida, porque desconhecer ao Senhor, andar com o Senhor, vive nessas coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, resumidamente, o apóstolo Paulo fala que: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Porque tudo que eu tinha antes de Cristo, eu perdi. Mas eu preferi que fosse assim. Eu preferi perder para ter Cristo. Isso é maravilhoso. Renunciar é escolher a vontade de Deus acima da nossa própria escolha. Quando o Senhor Jesus ensina a oração modelo, conhecida como oração do Pai Nosso, né? Em Mateus 6,10, tem lá na oração modelo: seja feita a tua vontade. Mas Jesus, ele nunca ensinou nada ou pediu nada de nós que ele mesmo não tenha feito. Porque prestes a ir para a cruz, e orando no Getsêmani, ele chegou a dizer ao Pai: se possível, desvia de mim, tira de mim, passa de mim este cálice. Porque ele sabia o que esperava a ele. Não só a dor, mas a humilhação e todas as coisas que ele enfrentou para morrer na cruz por mim e por você. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa oração, ele conclui a oração assim: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Agora tem uns camaradas aí, às vezes até eu já fiz isso, querendo ser mais do que Jesus, porque fala: não, Senhor, a minha vontade é importante. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer. Meus irmãos, todo mundo admira Abraão, mas ele renunciou ao seu conforto. Quem não admira Moisés, não é verdade? Mas ele renunciou o Egito. Ele estava comendo, bebendo, tendo educação da melhor, tudo que tinha de melhor em ciência, em cálculo, em filosofia, o Egito antigo já conhecia, e Moisés estava lá, no palácio, aprendendo, um príncipe. Mas quando descobriu a sua origem, ele preferiu renunciar ao conforto do Egito, para depois se tornar o homem que foi nas mãos de Deus. Não tem outro jeito. Eu sei que você está pensando em coisas que você renunciou, ou está renunciando agora. A minha palavra de ânimo para você é: se o Senhor te pediu, se é algo que é necessário, porque a palavra nos orienta que é para ser assim, continue. Faça. Mas tem um que renunciou muito mais. Em obediência ao Pai, assumiu a forma de servo, deixou a sua glória. De quem eu estou falando? Renunciou tudo por mim e por você, para cumprir o plano do Pai. De quem eu estou falando? De quem? Vamos contar até 3, todo mundo fala? 1, 2, 3. Jesus. Nossa, ficou bonito agora. Ele renunciou toda a sua glória. Tem até uma música infantil do Diante do Trono, né? Jesus deixou toda a sua glória. Só sei até aqui. O resto eu não estou lembrando. Ele deixou tudo, renunciou tudo. Mas para a honra e glória do Senhor, toda renúncia gera recompensa. Mateus 19, 29. A esse eu quero que você leia comigo. Vamos lá? Volta lá para Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, versículo 29. Olha o que diz a palavra.
Encontraram? Amém? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Renúncia gera recompensa. Ah, eu deixei, pastor, de namorar uma gata, mas ia te levar para o inferno. Renuncia. Deixei de trabalhar numa empresa, ia tirar você da presença, lá você ia mentir, lá você ia trabalhar com coisas ilegais. Renuncia. Quem renuncia por amor a Cristo, quem renuncia para viver a palavra, quem renuncia para se manter no caminho estreito, apertado, receberá muitas vezes mais sobre a terra, sobre viver aqui, e herdará a vida eterna. Feche seus olhos. Enquanto você está com seus olhos fechados, eu quero te relembrar que nós devemos viver em fidelidade, fiéis ao Senhor, até o fim da rota. A rota 316 não é um atalho, é uma jornada de fé. O caminho estreito, apertado, não é o mais fácil, mas é o único e é o mais seguro. E no fim da vida e no fim da estrada haverá vida eterna com Cristo. E nós poderemos declarar, como lá em 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que você deseja fazer?